Diz assim a palavra de Deus: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. E agora, nessa sequência que estamos, nós já estamos no escatom, o juízo de Deus já está se manifestando. E nós vimos isso na abertura dos selos, os 7 selos, no toque das 7 trombetas e agora no derramar de 7 taças. São flagelos, são juízos, é a ira de Deus derramada sobre a terra. Diferente dos juízos anteriores que eram parciais, você lembra do texto? Vai destruir 1/3 de tal parte da vida, então 1/4, agora não. Nas taças, as taças são derramadas, é a totalidade da ira de Deus. E diz que a meretriz se acha sentada sobre muitas águas. Se você olhar o versículo 15, diz assim: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Para ajudar quem está tendo um primeiro contato com essa fala apocalíptica, a grande meretriz, ela é também a grande Babilônia, e o governo de Babilônia inicia lá em Babel, Gênesis 11, e Babel, ela foi alvo já de um primeiro juízo de Deus, porque também aquela civilização de Babel se levantou contra Deus, porque o mandado de Deus para aquela geração era multiplicar, frutificar, se espalhar sobre a face da terra, mas eles disseram: vamos nos fazer um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Notem que eles tinham uma decisão clara contra Deus. E lembra os irmãos, Deus não mandou peste, não mandou terremoto, Deus não mandou doença, Deus apenas alterou a fala deles e todo aquele projeto ruiu. E eu disse semana passada, se você quer que a sua empresa vá bem, seu ministério, sua família, veja como vai a sua comunicação. Se a sua comunicação for boa, o seu projeto prevalecerá. Uma outra coisa que nós precisamos relembrar é que quem edificou Babel foi Nimrod. Nós vemos isso lá no capítulo 10. Ele edifica Babel, edifica mais 7 cidades importantes que vieram a ser reinos conhecidos. Ele, além de Babel, que se tornou conhecido, ele também fundou a cidade de Acade, de onde vêm os acadianos, uma civilização muito antiga e reconhecida na história do mundo. Então ele era uma pessoa muito forte, muito importante. E quando Deus desfaz aquele projeto, Nimrod, ele já tinha sido considerado uma divindade. E as pessoas faziam orações para Nimrod e ele era considerado um deus. Isso que nós vemos, por exemplo, nos impérios egípcios, babilônicos, no Império Romano, por exemplo, o culto ao imperador não é uma invenção desses impérios. Em Nimrod isso já acontecia. Mas olhem o seguinte: quando aquela geração de Babel é dispersa pela face da terra, porque o plano de Deus prevaleceu, está prevalecendo agora e prevalecerá até o final, porque Ele é o Senhor. Quando aquelas nações são dispersas, elas levam consigo a sua religião, a sua filosofia, a sua cultura. Olha só, irmãos, e levam também a sua veneração. E conforme o lugar para onde foram, Nimrod vai assumir um nome diferente, que pode ser Tamuz. Nós vimos o Senhor mostrando para o profeta que as mulheres em Israel choravam por Tamuz.
Em Babilônia, ele foi venerado como Marduk, ele era uma divindade agora. Então, notem que por isso a palavra de Deus vai chamar Babilônia de a grande meretriz, a mãe das prostituições. Porque para onde vai, leva um culto que não é um culto ao Senhor. Amém até aqui, queridos irmãos? Então diz assim, que ela se acha sentada sobre muitas águas, mas no versículo 15 diz, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, as águas são gentes, são raças, etnias. 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então essa mulher, irmãos, ela é na verdade uma contrafação da noiva do Cordeiro. Olha só, nós temos 2 cidades do ponto de vista bíblico. Uma é a cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro. A outra é Babilônia, que é a grande meretriz e que é, por extensão, a mulher da besta. Então, Satanás está sempre tentando criar um reino paralelo, um reino que rivaliza com o reino do Senhor, o nosso Deus. Agora, no versículo 9 diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Agora vejam o seguinte, diz assim o versículo 10, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. Do que é que está falando, irmãos? Aqui está falando dos impérios que tiveram relação com a nação de Israel. A nação assíria, que foi a nação que derrubou o reino do norte, capital Samaria. A segunda, o Egito, para onde Israel foi levado também, iniciando-se a sua descida com José, depois com Jacó. Então é a Síria, o Egito, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia. Veja o que o texto diz, versículo 10, dos quais 5 caíram, ou seja, no tempo do apóstolo João, esses 5 impérios já tinham passado. E aí ele diz assim, um existe, porque é o Império Romano, ele está profetizando nos tempos do Império Romano. E diz assim, e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Irmãos, este que ainda não chegou e que é o 7º, é o governo da besta, que vai surgir durante o período da grande tribulação. Agora diz assim, que estava repleta de nomes de blasfêmia. Irmãos, a maioria desses imperadores se apresentaram como deuses, como divindades. Eles eram adorados como Deus. E eu chamei a atenção dos irmãos, e agora nós não vamos usar o PowerPoint, só estamos sintonizando aqueles que estão ainda olhando de começo esse texto, que aqui quando diz que eles têm nomes de blasfêmia, é porque todos eles se apresentaram como Deus ou como uma divindade. E vejam que interessante, nos dias dos profetas em Israel, as mulheres, elas adoravam Ishtar, ou também Inanna, e chamavam ela de rainha dos céus, e chamavam ela de mãe de Deus. Está lembrando alguma coisa para você? Aqui no Brasil não tem dia 12 de outubro uma festa para a rainha dos céus, para a chamada mãe de Deus? Ora, quando você lê o apóstolo Paulo pregando em Éfeso, quiseram apedrejar ele. Nós já lemos esse texto, não vou ler novamente. Porque na sua pregação, a unção do Espírito Santo tirou o véu daquele povo e eles entenderam.
não pode ser Deus aquilo que se fabrica com as mãos. E os moradores de Éfeso, eles ficaram indignados, os ouríveis, porque o templo da deusa Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha o dobro do tamanho do Partenon. Olha só, era gigantesco. Mas por fim o tribuno teve que interferir e disse: ora, quem que não sabe que Éfeso é a cidade guardiã da grande deusa que desceu de Júpiter? Então ele tentou ali apaziguar os sentidos, mas veja, irmãos, no concílio ecumênico de Éfeso, em 431 depois de Cristo, uma parte da igreja resolveu que Maria deveria ser chamada Theotokos, que significa Mãe de Deus. Ora, irmãos, a minha esposa é mãe dos meus filhos. Se ela é mãe, ela veio antes. Se alguém é mãe de Deus, veio antes de Deus. Notem que isso já é uma declaração bizarra em si mesma. Mas uma parte da igreja diz que Maria é mãe de Deus, e aqui olhando para mim tem pessoas que já oraram: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. E não achem que a escolha da cidade de Éfeso para reunir o concílio em 431 foi acidental. É porque lá as pessoas já não tinham problema em chamar Diana de Mãe de Deus. Então vejam, irmãos, a grande meretriz que espalha a sua idolatria pelo mundo, ela surge em Babel, mas ela atinge Israel, e o que mais? Ela atingiu a igreja. Uma parte da igreja sucumbiu a isso, ficou fascinado. E não somente mulheres, eu mostrei aqui que nas extravagantes aparece ali em latim o nome vigário. Você talvez já chamou algum religioso de vigário, você nem sabia o que estava dizendo. Vigário quer dizer no lugar de. E quando alguém diz que o Papa é o vigário de Deus, está dizendo que ele é Deus, que ele está no lugar de Deus. E eu mostrei a inscrição, a linha, a data, onde até o século XVII, se não me foge a memória, o Papa foi chamado Nosso Senhor Deus o Papa. Então notem, queridos irmãos, a grande meretriz, ela influenciou o mundo todo. É por isso que ela é chamada a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Quando o Apocalipse fala de Babilônia, ele fala de um princípio que foi Babel, é verdade. Depois, no século 17 a.C., durante o reinado de Hammurabi, Babilônia ela foi restaurada a sua glória. Ela foi restaurada. E daqui a pouco nós vamos ver mais um detalhe sobre isso. Porque no código de Hammurabi está a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que nós conhecemos. Então esse Hammurabi ele era muito forte. E os séculos passaram e levantou-se outro rei muito forte, que era Nabucodonosor, que nós conhecemos também. E que eu creio que o Senhor salvou ele, eu creio. Porque a Escritura diz que o Senhor deu para ele um coração de homem. Houve uma transformação na vida daquele homem. Parece que Deus amou ele. É maravilhoso estudar Daniel, porque Deus, irmãos, Deus ele quer salvar. O nosso Deus é um Deus salvador. Aleluia. O anjo disse: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então vejam, nós temos primeiro uma cidade concreta, que é Babilônia, que fica onde hoje é o Iraque. Saddam Hussein tentou restaurar a glória da antiga Babilônia. Mas, irmãos, ninguém acha que a palavra de Deus aqui em Apocalipse está falando de uma cidade geográfica, de uma delimitação política. Aqui está falando duas coisas. Quando usa o título Babilônia para essa mesma entidade, está falando de uma organização política, econômica e social que se levanta contra Deus. Nós lemos aqui, as mulheres em Israel diziam:
quando nós fazíamos bolos, a rainha do céu, nunca nos faltou nada. Ou seja, é um tipo de vida onde a fidelidade a Deus não interessa, o culto a Deus não importa. Se eu estiver prosperando, se eu estiver ficando rico, se estiver dando certo, está tudo bem. Notaram? Esse espírito, ele vem da Babilônia. Agora, quando fala aqui a grande meretriz, está se referindo à mesma instituição espiritual, só que agora no aspecto cultural, religioso, filosófico, moral. Está bem, queridos? Mas são o mesmo Espírito. E diz, então, que ela vai ter nomes de blasfêmia, porque vai tentar se apresentar como Deus, e diz que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, nós vimos que as 7 cabeças, elas são 7 reis e são 7 reinos. Irmãos, elas indicam também a cidade de Roma. Como que é possível saber isso? Porque a Escritura diz que é a cidade que está edificada sobre 7 montes. Irmãos, é verdade que há outras cidades edificadas sobre 7 montes, mas em nenhuma outra cidade esse detalhe é tão valorizado. É tão valorizado. Então, nos dias de Domiciano, houve uma festa chamada o Septimontium, para cultuar ou para celebrar esse fato. Nos dias de Vespasiano, foi cunhada uma moeda, onde aparece a deusa Roma sentada sobre 7 montes. Os irmãos entendem o que eu digo? Repito, outras cidades também estão sobre 7 montes, mas nenhuma valoriza esse detalhe. Além disso, a cidade de Roma tinha também a deusa Roma, que é a deusa que aparece na moeda de Vespasiano. E quando diz os 10 chifres, está lá no versículo 12, os 10 chifres que viste, são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Lembrem que a tribulação, ou o período tribulacional, será de 7 anos. Então, 1 hora está falando de um tempo diminuto, dentro de todo esse período tribulacional. E diz o versículo 13, olha o detalhe agora. Tem estes um só pensamento. Os reis que vão apoiar a besta, essa federação de governos, esta coalizão de países que vão financiar, que vão apoiar a besta, o texto diz que eles têm um só pensamento. Me permita aqui, irmãos, eu fui visitar uma família uma certa feita, e quando cheguei, o irmão estava fazendo a barba, a irmã me atendeu. E eu sentei na sala deles e a irmã disse assim: pastor, ore por nós, nós queremos vender a casa. Eu falei, mesmo? Ela falou sim. Falei, tá bem, vou estar orando. O irmão termina de fazer a barba e a irmã vai fazer um café. Enquanto estamos eu e ele fala assim: pastor, ore por nós, nós queremos reformar a casa. Irmãos, a Escritura é clara: o reino dividido contra si mesmo não prosperará. Lembra Gênesis 11, a geração de Babel? A Bíblia diz que eles eram da mesma fala e da mesma língua. E por isso Deus disse: não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Agora vai acontecer a mesma coisa. Esses reis, eles têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Agora no versículo 6 diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Em 1 João 3,12, a palavra de Deus, por boca do apóstolo, chama atenção para o assassinato de Abel. E diz que Caim matou o seu irmão. E o próprio João pergunta: e por que o matou? Ele fala assim: porque ele era mau
e as obras do seu irmão eram justas. Irmão, talvez em algum momento da sua vida acadêmica, ou profissional, ou no meio da sua família, alguém fez um agravo contra você, e você ficou pensando, mas não fiz nada. Irmão, você não precisa fazer nada. Entra com uma lâmpada num quarto escuro, você vai iluminar todo o quarto. Você não precisa fazer nada, é porque você chegou. Coloca sal na comida, você não precisa fazer mais nada, ela vai ficar salgada. A Escritura diz que nós somos sal e somos luz. E quando a luz chega, as trevas recuam. E quando o cristão chega, ele é sal, ele tempera o ambiente. As pessoas ficam desconfortáveis para continuar falando o que falavam, ouvindo o que ouviam, pensar do jeito que pensavam. Eles vão odiar você. O Senhor Jesus disse, se fizeram isso com a madeira verde, que era ele, o que não vão fazer com o graveto seco? Então o texto é claro, irmãos. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. O que Estevão fez, irmãos? O que Estevão fez para ser apedrejado? O que João Batista fez para ser decapitado? Ele condenou Herodes Antipas, porque ele se deitava com a mulher de seu irmão Herodes Filipe, a Herodias. Ele foi para a cadeia e por fim ele foi decapitado. Haverá um dia, irmãos, para retribuição. É o que está escrito aqui. É disso que Apocalipse trata. Haverá um dia em que todas estas coisas serão julgadas. Agora vejam que no versículo 8 diz assim, a besta que viste era e não é. Aqui nós temos um contraponto, irmãos, porque lá no capítulo 1, versículo 8, falando de Deus, diz que Ele é aquele que era, e que é, e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Notaram, irmãos? Deus é aquele que era, que é, e que há de vir. Mas no capítulo 16, versículo 5, falando de Deus novamente, só diz assim que Deus é aquele que era e que é, não fala mais que Ele há de vir. Por quê? Porque não tem mais o que há de vir, o juízo chegou. Mas Ele era e é. A besta, ela era e não é. Percebe, irmãos, a perfeição da palavra de Deus? O que está se dizendo aqui é de algo que antes de surgir já falhou em si mesmo, já está destinado à derrota, ao fracasso. Aleluia. Agora o nosso Deus é aquele que era, que é, e para nós Ele ainda há de vir. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. E diz assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha só, irmão, ela sai do abismo, lugar ruim, aí ela era e já vai para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Notem aqui, irmãos, o tema da eleição, o tema da predestinação. O texto diz, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, eles se admirarão. Irmãos, uma parte da igreja levou o pensamento de Calvino a um extremo e diz que se você é salvo para sempre, que você está predestinado para a salvação, não importa o que você faça. E nós que somos arminianos, às vezes estamos muito para a direita também. Parece que nos esquecemos que predestinação, que eleição, são doutrinas bíblicas. Mas quando a gente olha para Israel sendo tirado da terra do Egito, é só você estudar, você vai ver que muita gente do povo de Deus ficou no Egito. Não teve fé para sacrificar o cordeiro. Ora, se vai passar um anjo destruidor, do que adianta matar um cordeiro, juntar o sangue numa bacia
e pintar os umbrais da porta. Do que adianta? Não vou fazer isso aí não. Irmãos, fala a verdade. Quando você toma a ceia do Senhor, se você olhar de um ponto de vista puramente natural, pode uma coisa mais simples do que essa? E por que nós fazemos? Pela fé. O Senhor Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E aquele que comer o meu pão, a minha carne, beber o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. É fé, irmãos, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então teve gente no Egito que não foi salvo porque não teve fé. E por outro lado, você pode ler, em algum momento os egípcios começaram a guardar os seus animais, guardar o seu cereal, porque eles sabiam, quando Deus fala, a palavra vai se cumprir. E por último, uma parte de egípcios vão atravessar o mar junto com Israel. A Escritura diz que passou com Israel um vulgo de gente, uma mistura de gente. Ou seja, quem estava destinado para a salvação acabou perecendo. E quem estava destinado para a perdição acabou se salvando, porque viu e creu. Aleluia. A palavra de Deus diz: bem-aventurada a que creu. O Senhor Jesus disse para Tomé: ô Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Nós precisamos crer, irmãos, que Deus é fiel, que a sua palavra, ela é perfeita. Versículo 14: pelejarão eles contra o cordeiro. Olha uma coisa, irmãos, quando você lê Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, Saulo acha que está perseguindo os cristãos, é isso que ele acha, e o Senhor aparece e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor não diz: por que você persegue os meus discípulos? Não fala isso. Por que você persegue a minha igreja? Não, porque me persegues. Você pode olhar para quem está perto de você um instante? Olha essa pessoa, Jesus está aí ao seu lado. Jesus está nessa pessoa. Ora, se eu faço mal para uma pessoa que aceitou a Cristo, eu estou fazendo mal para Cristo. Essa é a lição de Atos 9. Então muita gente acha que está fazendo mal para o cristão, mas na verdade está combatendo contra Deus e o seu Cristo. Mas é um ato de ignorância. Mas nesse tempo aqui não, irmãos. As pessoas deliberadamente, elas vão se levantar contra Deus, definitivamente. Não estou iludido. Eu não pensei que estava ferindo Deus, entristecendo o Espírito Santo. Não, aqui é claro: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis. Olha só, não é só eleitos, é fiéis. Permanece aí no seu caminho, permanece no seu lugar. É a doutrina da perseverança dos santos. A capacidade de permanecer no caminho, apesar das provações, das paixões, dos problemas, das lutas, das decepções, continua no caminho. O texto diz que se acham com ele. Falou-me ainda. Nós podemos ler o versículo 16: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que interessante. Primeiro vinha tudo junto, tanto que a besta é o assento da meretriz. Está lá no versículo 3: transportou meu anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. É uma simbiose, onde a besta alimenta a meretriz e a meretriz sustenta a besta. Só que agora, o versículo 16 diz que os 10 chifres que viste e a besta, os reinos e esse governo, odiarão a meretriz e a farão devastada, despojada, lhes comerão as carnes, as consumirão no fogo. Queridos irmãos, o texto diz que o Senhor destruirá.
esses que se levantarem contra ele. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, irmãos, nós poderíamos lembrar diversas vezes. Uma lá no livro de Juízes, quando Gideão está naquela peleja com apenas 300 homens, e o exército inimigo é constituído de 135 mil homens. É muita gente. Mas você lembra a história. A palavra de Deus diz que quando Gideão dá o grito, ele, com a sua espada, quebra aquele vaso de barro, aparece uma tocha, e ele grita, espada do Senhor e de Gideão. Quando ele faz isso, todos os 300 fazem isso. E o texto diz assim, e Deus virou a espada dos inimigos uns contra os outros. Eles se mataram, irmãos. Eles se mataram. Os primeiros 120 se mataram. Depois Gideão vai perseguir os últimos 15 mil. Mas notem que Deus virou a espada do inimigo contra si mesmo. Um outro exemplo que os irmãos vão lembrar, lá do segundo livro de Reis, quando a cidade de Samaria está cercada pela Síria, que não tinha mais o que comer, estava aquele desespero todo. Vocês lembram que 4 leprosos foram ao arraial dos assírios. Irmãos, 4 leprosos, 4 doentes, esqueléticos, minguados. Eu acho que eles estavam secos, porque todo mundo morrendo de fome. Eles andando, era só 4. Mas a Bíblia diz, você pode depois ler na sua casa, lá no arraial dos inimigos, eles ouviram um grande exército com esquadrões. A Bíblia diz, Deus fez que ouvissem isso. E eles pensaram. O exército de Israel contratou exércitos de outras nações e eles fugiram. É isso que Deus vai fazer aqui, irmãos. Os inimigos do Senhor, eles se pelejarão entre si mesmos. Porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Versículo 17, olha que lindeza. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Amém. Notaram, queridos? Em seu coração incutiu Deus. Irmãos, o plano é de Deus, o plano não é do inimigo, o plano é de Deus. É tão fantástico que nós vimos esses dias que o próprio Senhor, nosso Deus, ele vai secar o rio Eufrates para a vinda dos reinos do Oriente no vale do Armagedon. Vejam que Deus escolheu o campo de batalha, Deus escolheu o lugar, os exércitos, é Ele que está no controle. Deus está no controle, Ele é soberano, aleluia, o nosso Deus é soberano. Irmãos, nós somos crentes ruins, irmãos, eu acho, porque nós sabemos dessas coisas e ficamos tão ansiosos, né? Como eu vou pagar aquela conta da luz? Como se o Deus que enxerga os séculos, os milênios à sua frente e provê todas as coisas, não soubesse que nós necessitamos dessas coisas tão pequenas. Deus é soberano, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Incline sua cabeça um instante. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. É claro, é cada vez mais claro, Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor reina sobre tudo, Pai. Às vezes chegamos à tua casa ansiosos, aflitos, não dormimos bem, não nos alimentamos bem, não trabalhamos bem, não convivemos bem com o marido, com a esposa, com os filhos, porque estamos aflitos. Mas olhando a tua palavra, Senhor, fica tão claro que o Senhor é soberano. Ó Deus, queira suprir as necessidades de todos que aqui vieram, Pai. Queira suprir, queira responder às orações, para que todos saibam que o Senhor é aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Capítulo 18 diz assim:
Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade, grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Eu acho tão lindo isso aqui, irmãos, porque quando você lê sobre a prisão de Pedro que estava destinado à morte depois dos dias dos ázimos, a Bíblia diz assim: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Humanamente estava perdido, mas a igreja não perdeu a fé. E um anjo de Deus foi lá no cárcere, e a Bíblia diz que quando o anjo entrou, acendeu a luz no lugar. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Aqui é um anjo tão poderoso, com tanta autoridade, que a terra se iluminou. A terra, não é um cárcere. A terra se iluminou. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, ou sátiros numa outra tradução, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Amém. Venha, por favor, para Isaías capítulo 13. Diz assim, no versículo 19, Isaías 13, 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Amém. Ainda no capítulo 21 de Isaías, diz assim o versículo 9, Isaías 21, 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas na terra. Note que cai Babilônia e cai a escultura dos seus deuses. Irmãos, esses lugares citados lá em Gênesis 10, aquelas cidades edificadas por Nimrod, elas hoje são sítios arqueológicos importantes, onde existem escavações. E uma coisa que tem chamado a atenção dos arqueólogos é que quando escava o centro da cidade, o que tem lá? Templo. E nos achados fica evidente que o templo, ele é o lugar do culto, ele é o lugar da política e da administração econômica, porque eram lugares de administração teocrática. Aquelas divindades é que diziam como eles deveriam gerir as suas cidades. Quando você leu sobre Leônidas e a tragédia que se abateu sobre os 300, você lembra que Leônidas ele pediu: eu preciso de exércitos. Nós podemos esperar os persas lá nas Termópilas, nós vamos prevalecer, porque lá nós desfazemos a vantagem do inimigo. Mas o oráculo, que era uma mulher possuída de um demônio, o oráculo disse: agora nós não podemos liberar o exército, porque é o tempo da carneia, o tempo de uma festa religiosa. Notaram? A administração até do exército partia do templo. Irmãos, Leônidas estava certo.
Se o exército tivesse ouvido, eles teriam prevalecido contra os persas. Então, irmãos, quando diz Babilônia caiu, todas as suas imagens de escultura, é para deixar claro, irmãos, que Babilônia é um lugar de onde deriva toda a idolatria deste mundo perdido. Volte, por favor, para Apocalipse 18. Diz assim o versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Agora vem a exortação. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Notem, há um pecado em Babilônia, que é uma rebelião contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu reino. E por causa dessa rebelião vai vir um juízo, vai vir um flagelo. O texto diz: sai de Babilônia, porque se você ficar em Babilônia, você vai incorrer nos mesmos pecados e, portanto, os mesmos juízos te alcançarão. Sai de lá, povo meu. Amém, queridos? Sai de lá. Nós temos que lutar, irmãos. O apóstolo disse: contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Todo cristão deve lutar. Para quê? Para não participar dos seus pecados e também não participar, consequentemente, dos seus flagelos. Agora o texto diz assim, versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Lembre de Babilônia e lembre mais especificamente de Babel, lá em Gênesis 15, eu não vou ler, já estamos caminhando para o final e os irmãos vão entender. Aqueles moradores de Babel, eles disseram: edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Aqui, irmãos, lá é Gênesis 11, a Bíblia está começando a sua redação, aqui a Bíblia está finalizando. E o que diz? Os seus pecados se acumularam até o céu. Eles conseguiram. Porque aquilo era uma obra de rebelião, irmãos. E o texto diz, outra vez eles conseguiram. Os seus pecados chegaram até o céu. Se acumularam até o céu. O projeto maligno deu certo. O projeto maligno deu certo. Irmãos, ninguém se iluda, irmãos, com essa nossa geração. Com uma grande maioria dos jovens que saem da escola não sabe escrever uma redação, não sabe ler, não sabe interpretar um texto, não sabe as 4 operações básicas. Irmãos, isso não foi um acidente, isso foi um programa de governo. Isso foi um programa de governo. Irmãos, existem países onde você não pode mais contrariar uma criança. Agora eu vi uma notícia, eu não vou dizer o país porque espero que outras fontes falem antes, aonde já está dito que se seus pais não concordarem com a troca de sexo pretendida pelos filhos, os pais perdem o poder parental. Os irmãos acham que isso é um acidente? Isso não é um acidente. Irmãos, isso é o cerco vem se fechando contra a igreja, contra a família. Quem leu agora esses últimos dias os ataques contra a igreja na China? Irmãos, a porta da graça está se fechando. E o texto diz, então, os seus pecados se acumularam até o céu, Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Eu disse aos irmãos que Babilônia foi reconstruída por Hammurabi, e no código de Hammurabi está a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que depois aparece também na lei de Moisés, mas surgiu primeiro no código de Hammurabi. Aqui diz, já que ela gosta de retaliar, então ela também será retaliada. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, porque ela é a mulher da besta. Pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome.
e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que cada um de nós possa entender que a profecia bíblica se cumprirá, que a palavra de Deus é perfeita e ela é fiel. Alie-se ao governo de Deus, que é o governo que nunca passará. Faça parte do reino que nunca passará. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor. És tão maravilhoso, Senhor, digno de glória, digno de honra, digno de adoração e de louvor. Abençoe cada um que ouviu a Tua palavra. Abençoe aqueles que a ouvirão ainda. Ó Deus, guarda-nos no sangue de Cristo. Que cada um que ouviu a palavra possa ter a sua alma guardada e escondida com Cristo em Deus. Ó Deus, liberta-nos do poder e do dano do pecado. Ajude-nos a fugir das paixões do mundo, das paixões da iniquidade, das paixões da mocidade. Ó Deus, que o nosso coração possa se voltar para o Senhor. Ó Deus, seja o Senhor o centro da nossa vida, Pai. Abençoe-nos ricamente com a Tua presença. Que o Teu Espírito avive a Tua palavra em nós, Senhor, para que naquele dia estejamos preparados para o arrebatamento, quando estaremos para sempre com o Senhor. Oramos assim, ó Deus, para o nosso bem, para o bem desta igreja e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.